O Espírito Santo é um estado litorâneo. 14 de seus municípios são banhados pelo mar. Os capixabas e também os turistas têm à disposição mais de 400 quilômetros de praias de diferentes tipos, urbanas, desertas, de mar calmo ou agitado. Mas nem todas as partes do nosso litoral estão próprias para banho. Para saber mais sobre balneabilidade, nós vamos conversar com o professor Sérvio Túlio Cassini, que é professor titular do Departamento de Engenharia Ambiental da UFES e que trabalha com microbiologia ambiental. Obrigada, professor Sérvio, pela colaboração com o programa. Eu que agradeço essa magnífica oportunidade de falar sobre os temas nossos de trabalho aqui. Obrigada, professor, pela disponibilidade e vamos conferir as perguntas das ruas. O que é balneabilidade? Vamos lá, Augusto. Esse nome é complicado, né? Balneabilidade, na realidade representa uma coisa simples. É a característica do contato de pessoas com águas recreacionais. Certo? Quais são os níveis de balneabilidade e quais são as diferenças entre eles? Ok, Marcelo. A balneabilidade, ela é medida por meio de uma legislação específica, certo? Essa legislação é a 274 de 2000, de um órgão federal, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o chamado CONAMA. Então, a legislação que mede balneabilidade é federal. Nessa legislação, nós dividimos, certo, em dois níveis principais as águas. As águas que são chamadas próprias e as impróprias. As águas próprias subdividem em subgrupos dependendo do nível de contaminação microbiológica que ela apresenta. Eu devo ressaltar isso porque a medida da contaminação ambiental de águas para a balneabilidade ela é microbiológica. Você tem que fazer testes no laboratório pesquisando os micro-organismos presentes ali. Com que frequência as condições de balneabilidade mudam? As características de balneabilidade e que nós medimos em laboratório, elas são fruto de variações ambientais, né? Então, por exemplo, inverno, verão. Você tem números e parâmetros bem diferenciados aí para analisar. Dias chuvosos, com bastante enxurrada, e dias não chuvosos, dias mais secos. Então, tudo isso altera as medidas, os parâmetros que nós analisamos dentro do laboratório. É claro que a gente considera sempre uma média desses parâmetros para tirarmos se a água está boa ou se está ruim para o contato com as pessoas. A classificação das águas é feita também nas lagoas e nos rios? Fabrícia, essa legislação do CONAMA, essa legislação federal, ela se refere a todo o corpo d'água que trata de balneabilidade referente a águas doces, salobras e salinas. Isso inclui lagoas, rios, praias, certo? E até mesmo piscinas, que se você for considerar num conceito mais amplo. De quanto e quanto tempo é feita a classificação da água do mar? Márcia, essa classificação das águas, ela é de responsabilidade dos órgãos ambientais, tanto da prefeitura quanto do estado, principalmente das prefeituras. Aqui em Vitória, nós temos a SEMAN, que ela realiza o monitoramento das praias urbanas aqui em Vitória, né? Principalmente essa praia de Camburi, que tanto problema apresentou aí há poucos meses atrás aí, né? Então, geralmente, são os órgãos ambientais vinculados às prefeituras ou, então, ao Estado. Quem faz essa classificação da água? Ana Maria, essa legislação do CONAMA, ela é um pouco complexa. E, no meu entendimento, há uma certa discordância, o pessoal não gosta muito dela. Por quê? Porque ela toma como referência exatamente 5 semanas de medição. Então, nessas 5 semanas de medição,
Você vai lá numa semana, num determinado dia, pega a análise, traz para o laboratório, analisa e dá o resultado. Então, na realidade, 5 semanas é um mês e uma semana, você tem o espectro da qualidade das águas. Se essa água apresenta-se imprópria para 4 semanas consecutivas, a praia tem que ser interditada. A nossa crítica a essa legislação é porque exatamente nesse ponto. Por exemplo, se ela der 2 semanas de contaminação e depois voltar ao normal, a praia não continua com a frequência normal, própria. Só que nessas 2 semanas, a população inteira foi exposta a um risco aí, né? Então, é uma crítica a essa legislação de que nós temos 5 semanas de monitoramento para dar o veredito sobre a qualidade de águas aí. Quais são as praias que estão apropriadas para banho? Fernanda, como regra geral, eu sempre falo isso, é que praias urbanas, dificilmente elas atendem a legislação. Por quê? Porque praias urbanas, ela está sujeita à presença de esgoto, sujeira, lixo, certo? E enxurrada. E até mesmo excretas de animais. O atendimento em ambiente urbano é muito difícil. Poucas praias urbanas atendem a legislação. E quando atende, a gente nota que ela está no limite. Ela está bem perto do ponto de corte, né? Bom, eu diria o seguinte, que nos estudos que a gente está fazendo, as populações têm que pressionar os órgãos públicos para melhorar as fontes de contaminação dessas praias urbanas, principalmente, né? No estudo que nós fizemos aqui na década passada, se não me engano, 2003, 2004, nós constatamos uma coisa também muito ruim, que foi não somente a contaminação das águas, que a legislação se refere, como também a contaminação das areias. Porque a legislação não fala nada em areia, mas nós, inclusive, notamos o nível de contaminação até maior nessas areias de praias, porque elas têm o poder de filtrar, né, o material que vem contaminado da água. Então, às vezes as mães levam crianças e não deixam entrar na água e deixam elas brincando na areia, o que representa também um potencial risco de contaminação, que deve ser observado. Então, praias impróprias não é só de água, não. Significa que a areia também está imprópria. Eu quero saber qual o tipo de poluição encontrada no mar que deixa a água imprópria para os banhistas. A poluição, ela é predominantemente em ambiente urbano, biológica, proveniente de esgoto doméstico, né? Mas a gente sabe que no esgoto doméstico tem também descargas de contaminação química. Então, muitas vezes, óleos, gorduras e outros materiais que a gente não pode definir aqui, também chegam nesse ambiente. Então, basicamente, você tem 2 tipos de poluição: poluição biológica e poluição química. Como regra geral, quando você define que há poluição biológica, através dos parâmetros microbiológicos, significa que você tem aporte de esgoto doméstico naquela área. Sendo assim, o risco químico também é grande, porque junto com o material biológico sempre vem material e compostos químicos aí, contaminantes ambientais. Eu queria perguntar, quando tem aquelas plaquinhas de proibido na praia, em algum lugar que a gente vai, se a gente tomar banho naquela água imprópria, o que acontece com a gente? Essa pergunta é muito importante porque ela praticamente fecha toda a nossa conversa aqui. É o seguinte, o risco de você entrar numa água contaminada por esgoto é um risco biológico muito grande. Você
tem contato direto com águas que podem conter micro-organismos patogênicos. E tanto bactérias, quanto vírus, quanto fungos, quaisquer que sejam esses micro-organismos. O interessante notar que, além disso, você também tem o risco químico. Você, junto com o esgoto, tem muitos contaminantes químicos, mas basicamente o risco é microbiológico, ou seja, de você pegar um micro-organismo patogênico, principalmente vírus. Todo mundo sabe, quando leva criança para a praia, que no verão, principalmente, é muito comum ocorrer com as crianças uma diarreia, que é causada principalmente por vírus. Professor, tem mais uma pergunta, porque o estado do Espírito Santo é um estado litorâneo e que vive recebendo turistas e os moradores querem usufruir do mar, né, tomar um banho de mar. E o que o governo pode fazer para melhorar a balneabilidade aqui no estado? Esse seu questionamento é muito importante e tem 2 níveis para a gente abordar aqui, e até mesmo de recomendação para os órgãos públicos. O primeiro nível tem que ser de prevenção. Os estados, prefeituras e toda a sociedade tem que trabalhar na coleta e tratamento dos esgotos domésticos. Esgoto doméstico, água suja não é para o mar. Para o mar tem que ir água limpa, certo? Então, a prevenção tem que ser o número 1. No segundo momento, nós fizemos já há algum tempo uma proposta para que o Estado tivesse uma agilidade maior nessas análises, certo? De balneabilidade. Por quê? Porque quando é uma análise microbiológica, ela tem que ser analisada em 12 horas, muito rápido. O que acontece? Se a praia é muito distante, acaba não sendo muito bem monitorada. Só ambientes urbanos, né, acaba sendo bem monitorado por causa da distância, devido a essa distância, a facilidade operacional. Então a gente tem que propor medidas para facilitar essas análises. Por exemplo, ter um caminhãozinho de laboratório, uma minivan, né, que servisse até como educação ambiental para as praias. Por exemplo, no período de verão, esse caminhão poderia tanto coletar amostras, quanto no tempo que não estivesse trabalhando, pudesse mostrar para as pessoas, para os turistas, como que se faz uma análise microbiológica de água, mostrando ali na hora que os turistas estão ali. Isso seria de muito valor, tanto na educação ambiental, quanto para mostrar para as pessoas que o governo está atuante e tem preocupação com com a balneabilidade na parte do Espírito Santo. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos aqui para o programa Utilidade Pública. Bom, sou eu que agradeço, da UFES também, que é a oportunidade de desenvolver e responder sobre esse assunto tão importante para o Espírito Santo, que, como você enfatizou, é um estado litorâneo, então precisa ter praias limpas e sem esgoto. Muito obrigada, professor, pela colaboração. E se você tiver alguma sugestão de tema para o nosso programa, é só enviar para o e-mail tvales.es@gmail.com. Até a próxima edição.